Astrofísica, origem do macrocosmos. Iniciação aos mistérios menores da ciência cósmica. Segunda lei universal, lei de correspondência. Como é acima, é embaixo. Como é embaixo, é acima. Se na aula de mecânica quântica começamos a partir do nada, nesta lição começaremos a partir do todo. Tendo descrito os processos que ocorrem no mundo das partículas milimicro-infinitesimais, que constituem todas as formas de energia e que chamamos de microcosmos, falaremos brevemente sobre esse mundo acima de nós, chamado macrocosmos. A imensidade da criação infinita de Deus está além da compreensão e imaginação atual do ser humano. A imensidade de toda a existência cósmica surpreende e ainda não é totalmente compreendida, mesmo por seres mais evoluídos que nós. No centro de toda a criação cósmica está a presença de Deus, o Espírito e Pai Criador, constituindo um grande centro de energia. É lá que o quantum se origina, a partir do qual toda a criação manifesta é formada. Na aula de mecânica quântica, observamos que o sufixo on aparece em quase todas as terminações usadas, tais como parton, elétron, nêutron, etc., que se referem às partículas microcósmicas. Por outro lado, no estudo do macrocosmos, frequentemente encontraremos a terminação que significa macro. É por isso que o quanta macrocósmico, que contém a totalidade da energia, é denominado quantum. Este ponto inicial, denominado quantum, é o gerador cósmico de onde provém toda a energia e eletricidade do cosmos. O quantum é um gigantesco corpo cósmico e o material que o compõe é a expressão do maior amor coercitivo de Deus. Sua origem está totalmente além da nossa compreensão. Ela é encontrada na glória. Nele estão contidos o amor e o esplendor espiritual da presença de Deus, o todo, que é impossível de ser compreendido em toda sua grandeza. O quantum é fisicamente composto de duas partes. Uma interna, que é o seu grande coração, chamado citoélio, e uma parte externa, consistindo em 3 anéis elétricos chamados cicloquon. O citoélio. O citoélio é uma célula com membrana permeável, dentro da qual existem 2 elementos, o actínio, conhecido cientificamente, e o anímio, não conhecido pela ciência atual. A contínua atração, repulsão e vibração desses 2 elementos causam um aumento na pressão interna do citoélio, liberando um gás chamado quon. O gás quon sai na forma de raio citobárico, através dos poros ou perihélios da grande membrana com tremendo poder. O cicloquon é formado por 3 anéis elétricos de luz com 36 compressores que circundam o citoélio. Os aros estão localizados assim: o primeiro em uma direção equatorial e os outros 2 em forma vertical e perpendicular entre si. Cada um desses aros contém 12 compressores equidistantes que giram ao redor do núcleo. Compressores. Os compressores são divididos em 2 partes cônicas truncadas e unidas no ponto onde se truncam. Sua função é capturar os raios quon vindos da grande célula ou citoélio, bem como também a filtragem e separação por polaridade dos referidos raios, que são comprimidos e expelidos como filamentos vibratórios fora do cicloquon. O cone superior que processa fótons é chamado fotósbaro. O cone inferior que processa mesons é denominado mesósbaro. Estas estruturas são totalmente energéticas e compostas por elementos que vibram desde a primeira até a 18ª dimensão. Denomina-se quantum todo o conjunto de citoélio e o cicloquon,
que juntos constituem a célula que cria e transmite toda a energia que existe na criação. Muito bem. Vimos que o gás Kuhn sai na forma de raios citobáricos pelos poros ou perihélios da grande membrana, com uma força de 1 bilhão de megatons por segundo, o equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas. Esses raios são acelerados através dos compressores, com uma força motriz de 12 bilhões de megatons por segundo, e eles são lançados a milhões de anos-luz do quantum. Essas emissões constantes permitem que um grande núcleo energético seja criado no final do raio, chamado quantar. Este quantar tem uma forma esférica e está localizado em milhões de anos-luz do quantum. Assim, continua seu deslocamento por mais milhões de anos, afastando-se e expandindo o que conhecemos como cosmos. Uma vez que existem 36 compressores que circundam o quantum, um total de 36 núcleos são formados, ou quantares, que demarcam os limites do cosmos, que também tem uma forma esférica. Todos eles giram em torno do quantum e continuam a se mover para que o cosmos esteja continuamente expandindo e girando. No núcleo do quantar, há uma frequência de vibração que produz energia ígnea muito luminosa, porém não calórica. O raio Kuhn continua a enviar suas emissões, mas quando alcançar a tensão estável do quantar, elas não podem entrar em seu interior, o que produz um aumento na pressão interna do raio Kuhn, e o excesso de carga é liberado pelo ponto mais fraco, que é denominado vértice crucial. Este vértice atinge seu ponto crucial em uma zona antes do quantar e faz com que o raio se divida em 5 partes. A parte central vai continuar alimentando energeticamente o quantar, e os outros 4 raios são direcionados aos 4 pontos cardeais deste, formando núcleos elétricos chamados quasares. Aqui se pode observar a agrupação das 5 unidades, ou seja, o quantar no centro, rodeados por 4 quasares, os quais giram com uma aceleração tal que, à vista de um radiotelescópio, dá a impressão de ser o pulsar de uma única estrela. Desempenho dos quantares. O quantum continua a enviar emissões de energia para as unidades quantar-quasar, que colidem com o campo termoelétrico do quantar, sujeitando-se à sua pressão extremamente elevada. E devido a essa tremenda força de coesão, estas emissões são transformadas em núcleos de energia densa de 10 km de diâmetro por 1 km de espessura. Estas formas se denominam germes de matéria plasmática tipo Mars de polaridade positiva. Esses núcleos serão o início e a origem da formação dos corpos celestes. Por isso são denominados germes de matéria plasmática tipo Mars. Estes germes saem do campo do quantar de 1 em 1 ou unidos de 2 em 2, ou podem se unir de 3 em 3, e nesse caso já não saem do campo, pois ao combinar suas voltagens são atraídos e integrados à energia ígnea do quantar, entrando em ressonância com sua voltagem, fundindo-se com ele e alimentando-o. Este tipo de energia alimenta os buracos negros que existem no centro dos quasares. Desempenho dos quasares. Ao atingir o ponto de sua estabilidade, impedem a entrada de mais filamentos vibratórios vindo do quantum para o seu interior, e as emissões recebidas favorecem a formação de um campo eletroluminoso. Como no caso anterior, a energia é densificada quando submetida à pressão do quasar e torna-se germe de matéria plasmática de polaridade negativa. Assim, surgem 2 tipos de germes de matéria plasmática, um do tipo Dar negativo e um do tipo Car positivo. Tubos de Maury. Quando esses filamentos vibratórios colidem tangencialmente com o campo gerado pela rotação dos quasares ao redor do quantar,
novas estruturas são criadas, seladas em ambas as extremidades com germes de matéria plasmática, chamados tubos ou conectores de Maury. Esses tubos são selados na extremidade norte por um germe tipo Mars e um tipo Car, recebendo o nome de marca. No extremo sul é lacrado por um germe do tipo Dar e outro do tipo Car, recebendo o nome de Darca. Então, temos que do conjunto quantar-quasar surgem os seguintes elementos. Nos quantares, germes de matéria plasmática tipo Mars positivo. Nos quasares, germes de matéria plasmática tipo Dar negativo e Car positivo. Isso significa que os quantares e quasares, ao se distanciarem do centro, deixam na sua passagem milhares de germes de matéria plasmática de polaridades diferentes, deixando o cosmos semeado desses elementos, a partir dos quais surgirão os diferentes corpos celestes, nebulosas, galáxias, constelações, sistemas galácticos e até os próprios universos. A esfera cósmica. Lembre-se de que no centro está o quantum formado pelo citoélio e ciclocum. Este último é composto por 36 compressores e 3 anéis de iluminação, um na direção equatorial e 2 verticalmente perpendiculares entre si. Isso faz com que o cosmos se divida em 8 porções, cada uma das quais constitui um universo. Ou seja, o cosmos é dividido em 8 porções, que são chamadas de universos. Nossa galáxia está localizada na porção número 7, pelo que podemos dizer que somos do 7º universo. Cada um desses universos é composto por 2.844 sistemas galácticos. Um sistema galáctico é composto por 2.085 galáxias. Essas 2.085 galáxias são divididas em 2 tipos: as espirais, de tipo Mars-Gama, e as nebulosas, do tipo Car dual. Tipos de galáxias. Espiral do tipo Mars-Gama. É assim chamado porque seu coração é feito de germes de matéria plasmática do tipo Mars e emite raios do tipo Gama. Essas espirais são formadas do seguinte modo: coração, campo gravitacional seletivo ou instável, campo de supernovas tipo sem Mars-Gama, com um agrupamento de 25 bilhões de supernovas, que ao atingirem seu ponto de saturação, iniciam um processo de degeneração que se transformam em novas, estrelas vermelhas, amarelas, brancas e anãs de vários tipos. SUM ou campo gravitacional estável. Campo estelar Min-Mars-Gama, com a mesma formação dos anteriores, mas muito menores, que ao atingirem seu ponto de saturação, começam a degenerar em poeira cósmica. As espirais do tipo Car dual são subdivididas em 2 grupos: as Car dual, propriamente ditas, e as Nest, ou embrionárias. As Car dual têm a possibilidade de originar vida, e as do tipo Nest, ou embrionárias, permitem o desenvolvimento da vida humana, ou seja, a evolução das centelhas divinas à imagem e semelhança do Pai. As nebulosas do tipo Car dual também são compostas por 5 áreas, a saber: coração, campo gravitacional estéreo do tipo SUM estável, campo de supernovas planetárias tipo sem Car dual, que são feitas da mesma forma que o núcleo, mas em menor magnitude. Este tipo de supernovas são as únicas que dão origem à formação de esferas solares com sistema planetários, nos quais é possível o surgimento de vida com toda a sua ampla gama de manifestações. Campo gravitacional causal, tipo SUM estável. Campo estelar Min-Car dual, que degenera em poeira cósmica. Nossa galáxia. A galáxia em que nosso sistema solar está localizado é do tipo Car dual e, portanto,
pode abrigar a vida em todas as suas manifestações. É gigantesca. Se tivéssemos um veículo espacial para atravessá-la a uma velocidade de 300 mil km por segundo, levaríamos 100 mil anos para viajar de uma extremidade à outra. E estamos falando apenas sobre nossa galáxia. Agora imaginem que 2.085 galáxias se aglomeram para formar um sistema galáctico e que nosso universo, 1 de 8, tem 2.844 sistemas galácticos, dos quais 33,33% são do tipo cardual, ou seja, com possibilidade de vida. Como alguns podem continuar pensando que são os únicos seres inteligentes do universo? Nas noites claras e estreladas, uma faixa de aspecto esbranquiçado pode ser observada de nosso planeta, que tem sido chamada de Via Láctea. Esta faixa é composta por centenas de milhares de estrelas com sistemas planetários semelhantes ao nosso. E esta tira é apenas uma parte de um braço da nossa galáxia. A Via Láctea. Nossa galáxia, a Via Láctea, é um enorme corpo celeste composto de 25 bilhões de estrelas, capazes de formar sistemas planetários de magnitude variada. Nele, encontramos inicialmente o coração galáctico. Em seguida, o campo Sun estável. Depois, a área de 25 bilhões de estrelas, dos quais nosso Sol é o menor. Em seguida, encontramos a área do Min cardual, que degenera em poeira cósmica. Também aparecem as chamadas linhas envolventes ou meridionais, o eixo polar ou eixo galáctico. Descargas Bond também aparecem, que são linhas de alta turbulência e servem de ponto de junção entre as seções em que uma galáxia é dividida. Nossa galáxia encontra-se dividida em 12 áreas perfeitamente delimitadas. Nosso planeta, no momento, está passando por essas cargas Bond. Por causa disso, o tempo foi compactado e o nível vibratório do planeta aumentou. Da mesma forma, eles estão apresentando grandes mudanças na psicologia humana. É por isso que os seres humanos vivem em estados de angústia, ansiedade e tensão. Tudo isto como consequência ou efeito das mudanças que produz aquele passo dimensional entre a era de peixes e aquário, ou entre a terceira e a quarta dimensões. Formação de um sistema solar. Uma supernova planetária do tipo Sen cardual atrai um tubo de Maury, selado por seus dois extremos por germes de matéria de plasma de polaridade contrária ao original. A parte norte do tubo é chamada de marca e a parte sul de darca. A integração de marca e darca permite que o tubo passe pela supernova sem danificar sua integridade. A voltagem muito alta do tubo atrai linhas eletrônicas dual, que compõem a supernova. Essa nova forma se chama linha de transferência. Esta linha de transferência cobre todo o tubo, tomando uma forma alongada. Posteriormente, os núcleos marca e darca atraem, cada um, 32 linhas eletrônicas do tipo kappa, localizadas radialmente, criando um grande círculo ao redor de cada núcleo. Cada um dos 32 raios inferiores e superiores atrai germes de matéria plasmáticas para sua parte externa, que servirá como um selo. As linhas do norte capturam germes Dar de polaridade negativa e as linhas do sul capturam germes Mars de polaridade positiva. O peso e a atração, devido à sua polaridade, permitem que as linhas superiores desçam e as inferiores subam, até se curvarem e se unirem na parte central, formando assim a esfera planetária. Este anel é chamado de cinturão dármico. A esfera planetária recebe 4 conectores, que se agrupam em forma de cruz, 2 na parte norte e 2 na parte sul. A cruz superior abaixa e a inferior sobe até encontrarem-se no centro da esfera, formando os apoios equatoriais
na altura do cinturão dármico e se posicionam de tal forma que, por suas extremidades, entram em contato com 4 dos selos desse cinturão, ficando, portanto, 28 selos livres, os quais contribuirão na formação do sistema solar. Assim, os conectores constituirão as chamadas linhas solsticiais ou equinociais. Na rotação de 28 selos através do equinócio e solstícios, e na passagem de milhões de anos, os selos transformam as linhas elétricas partons e quantas em esferas de quase matéria, uma para cada selo. Por outro lado, no mundo milimicro-infinitesimal, as linhas fastênicas e Mársens se mesclam com os mertaneiros de Carmine, que, ao entrar em contato com os filamentos vibrantes dos germes de matéria plasmática, permitem o surgimento da quasi-matéria, em seu estado gasoso, líquido e sólido. Estas 28 esferas de quasi-matéria reterão parte das emissões de energia da banda radial e serão cobertas por elas, dando origem à cobertura elétrica dos planetas, suas órbitas e dos diversos corpos celestes que compõem o Sistema Solar. Sistema Solar de magnitude 12. Nosso Sistema Solar pertence a um tipo chamado Sem-Car dual, de magnitude 1 ou magnitude 12. Ou seja, ele tem um Sol e 12 planetas. Um dos planetas, chamado Maldek, explodiu devido a uma guerra interna e agora é conhecido como Traia de Maldek, destruição. Seus fragmentos foram deixados em órbita, formando o que é agora conhecido como cinturão de asteroides. Existem sistemas de magnitude 24 com 2 sóis e 24 planetas, e sistemas de magnitude 48 com 4 sóis e 48 planetas. Como podemos perceber, no cosmos não somos mais do que uma pequeníssima parte da grande manifestação de energia que vem do Criador. Nossos irmãos mais velhos nos dizem que há vida em vários planetas vizinhos, mas em diferentes níveis evolutivos. No entanto, apesar de alguns seres humanos os terem detectado e estabelecido comunicação com tais inteligências, parece haver uma espécie de operação silenciosa no que diz respeito à interação com vida inteligente de outros planetas. Dados numéricos do cosmos. O cosmos contém 8 universos. Cada universo contém 2.844 sistemas galácticos. Cada sistema galáctico contém 2.085 galáxias. As galáxias podem ser galáxias Mars-Gama ou galáxias Car dual. 33,33% das galáxias são do tipo Car dual, com possibilidade de abrigar vida inteligente. Portanto, número de galáxias habitadas: 1.976.580. Cada galáxia contém 25 bilhões de supernovas planetárias. Cada supernova dá origem a um sistema solar ou sistema planetário. Cada universo contém 50 trilhões de sistemas planetários. Cada sistema planetário pode ser de 3 tipos: de magnitude 12, magnitude 24 e magnitude 48. E nesse pequeníssimo ponto azul é onde ocorreram tantas coisas na história da humanidade. Nossa casa, nossa escola de aprendizagem. Não somos nada e somos ao mesmo tempo tudo. A rotação do nosso planeta, a força da gravidade, a luz do Sol, a influência da Lua, a grandiosidade do firmamento. A criação de Deus é maravilhosa, incomensurável. Cada vez que você tem oportunidade, maravilhe-se com a beleza que Deus nos brindou. Deus é toda a existência e nós somos parte dela. A inteligência que dirige cada partícula universal ao ritmo da alucinante perfeição, em ordem e simetria quase fantástica de cada corpo celeste que faz brilhar o céu e nos maravilha.
o absurdo requinte das partículas subatômicas formando cada elemento da existência. Sim, assim é Deus. A criação não foi organizada e abandonada. A criação é sempre monitorada. Mas que seres cósmicos de imenso poder poderiam estar encarregados de tal trabalho? Lembre-se que se você está vendo esse vídeo é porque precisa dele. Que o amor de Deus esteja sempre com você.